Bom, ele parou, e depois o resto das palavras saíram num jato. Eu concluí que, já que vou para o inferno, posso muito bem fazer o serviço completo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que Crepúsculo foi um marco na minha vida. Eu li ele inicialmente em 2008, se eu não me engano, quando eu tinha 13 anos, e ele basicamente me moldou, né, como leitora naquela época. Não só isso, mas ele também moldou o que eu acho, sinceramente, que foi o mercado editorial dos anos ali 2010 e também do que a gente ainda vê nos dias de hoje. A Stephenie Meyer, ela escreveu então esse romance que a gente considera sobrenatural, sobre uma humana que acaba esbarrando em um vampiro, e isso acabou explodindo por diversos motivos. De um lado, a gente tinha pessoas que estavam furiosas, que acharam a história horrorosa, muito mal escrita. Na época saiu até uma declaração do Stephen King dizendo que ele achava a prosa da Stephenie Meyer terrível, né? Não só isso, mas ela fez algumas mudanças consideráveis na mitologia do vampiro, na série de livros dela, que também causaram, né, toda essa questão, esse fuzuê. E, mas ao mesmo tempo, a gente teve então toda essa leva de adolescentes, eu inclusa, que gostaram muito da história, porque até aquele ponto a gente já tinha muitas outras obras de romance sobrenatural com esse foco adolescente, infanto, juvenil, só que nenhuma delas, pelo menos aqui no Brasil, tinha tido esse estouro que foi o Crepúsculo. E depois, obviamente, isso acarretou uma onda de novos lançamentos, né? Então a gente teve a febre do Hush Hush, a gente teve a febre do Evermore, a gente teve a febre dos Instrumentos Mortais, a gente teve todos esses Fallen, não podemos esquecer, todos esses lançamentos que se seguiram, que querendo ou não, eram um tanto que, eu não vou dizer inspirados pelo Crepúsculo, mas eles se aproveitaram do sucesso da obra, porque isso reacendeu, na época, com esse público mais jovem, principalmente de mulheres, esse amor pela literatura. E eu acho que quando a gente fala dessas ondas literárias, eu gosto de chamar com esse termo ondas literárias, é sempre uma coisa meio cíclica. Então, de tempos em tempos, a gente tem um título que explode, que faz muito sucesso, que acarreta toda essa mudança. E aí, em geral, a gente tem então esse boom de leitores, boom das livrarias, booms de eventos literários. Isso acaba caindo um pouco e depois reacende com um novo sucesso. Então, eu acho que foi muito isso com o Harry Potter. Ele causou isso. Depois veio o Crepúsculo. Depois a gente vai ter o que eu acho que é os Jogos Vorazes, que também tá um pouco nessa onda. Mais tarde, a gente vai ter um livro que foi 100% influenciado pelo Crepúsculo, que foi os 50 Tons de Cinza, que ele tem um outro público, ele já tem um público mais adulto, o contexto ali, eu acho que esse vai ser um dos primeiros livros dos anos 2000 da questão erótica, que faz realmente esse rebuliço, né? E aí, hoje em dia, a gente acaba esbarrando em coisas como A Corte dos Espinhos e Rosa, Quarta Asa, todos esses livros que também estão isso. Então, eu até vejo que esse intervalo entre esses bons literários diminuiu. E, por consequência, a gente tem todas essas gerações que foram moldadas por estes livros. Eu, que já tenho mais de 30 anos, eu peguei grande parte dessa fase do Harry Potter, do Crepúsculo, desses primeiros livros, e aí eu entrei na faculdade, eu dei uma grande pausa, perdi todos esses lançamentos, e sendo bem sincera, eu tô voltando para eles agora. E por acaso, eu acho que é impossível, então, como eu disse para vocês, não falar da minha vida de leitora sem citar Crepúsculo. Mas eu acho que eu li ele 2 ou 3 vezes durante minha adolescência. Eu li então com 13 anos, eu acho que eu reli com 14, e acho que foi isso, acho que foram essas 2 primeiras vezes. Só que reler ele como uma adulta, com seus 30 anos, é todo um outro negócio. Mas antes de tudo, sobre o que se trata o livro. Eu acho muito difícil que você não conheça Crepúsculo, até porque, mesmo que você nunca tenha lido o livro ou assistido o filme, que é possível, Crepúsculo ele se tornou um marco tão grande na cultura pop que é tipo
na minha opinião, é como se fosse um Poderoso Chefão, é como se fosse um Star Wars, é como se fosse um Senhor dos Anéis, e aqui eu não tô falando de qualidade, tá? Mas é uma coisa que marcou. Então, por exemplo, você não precisa ter assistido os filmes do Star Wars para conhecer a frase do Luke, eu sou seu pai, né? Porque isso tá meio que impregnado na cultura pop, da mesma forma que você não precisa ter assistido o Poderoso Chefão para ter conhecido aquela capa muito clássica do filme, né? Meio que assim, esse tipo de coisa. Ou então O Senhor dos Anéis. Você pode nunca ter lido os livros ou ter assistido os filmes, mas todo mundo praticamente conhece o Gandalf. Então a gente conhece essa série de elementos, o próprio Harry Potter também tem esse mesmo impacto. Então, mas Crepúsculo, a história, caso você não conheça as minúcias, é sobre essa garota, a Bella, que ela tem 17 anos e ela acaba de ir morar com o seu pai. Seus pais são separados e ela decide finalmente morar com seu pai para ela terminar o período da escola. Então, ela está no primeiro ano do ensino médio. Lá, ela vai morar nessa cidadezinha chamada Forks, que é uma cidade que quase não tem sol, tá sempre nublada, chove muito, né? E na escola, ela tá meio que tentando se adaptar, ela é meio desajeitada, né? E tem uma família de pessoas peculiares que são os Cullen. E os Cullen, eles chamam muita atenção porque eles são muito bonitos. Mas eles também são meio esquisitos, eles não interagem com ninguém, eles ficam muito na deles. E a Bella, obviamente, chama a atenção dela, mas ela fica ok. Até que ela faz uma aula, ela divide a aula com um dos membros dessa família, o Edward, que parece que não gosta dela. Pelo menos ele demonstra assim, uma aversão para ela e ela não entende isso. Um dia, quando está nevando, um carro perde controle e quase passa por cima da Bella. E quase porque ela é salva pelo Edward, que salva ela de uma maneira sobrenatural. E aí ela meio que começa então este mistério que ela tá querendo descobrir, né, quem é o Edward, como ele salvou, por que ele a salvou, e também há esse desenvolvimento da relação destes dois personagens. Talvez você esteja se perguntando por que eu escolhi reler Crepúsculo. Bom, ano passado eu reli a série da Mediadora da Meg Cabot, que é uma série também de romance sobrenatural que saiu antes de Crepúsculo, que eu adoro, eu gosto muito da Meg Cabot. Ela ainda hoje é uma das minhas autoras favoritas, apesar de ela ter esse foco no infanto-juvenil, né, no young adult, que não é mais o meu, não é mais assim o meu tipo de leitura, mas mesmo assim eu reli essa série e foi bem legal, foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência que eu gostei, foi algo bacana, apesar de entender isso, mas me trouxe de volta todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que eu tive quando eu lendo adolescente. E aí, eu tava zapeando pelas redes e eu vi um Reels de um rapaz falando de fazer a leitura de Crepúsculo com Sol da Meia-Noite. Se você não conhece o Sol da Meia-Noite, ele é basicamente um livro da mesma história de Crepúsculo, também escrito pela Stephenie Meyer. Só que Crepúsculo é narrado em primeira pessoa pela Bella. E o Sol da Meia-Noite é narrado em primeira pessoa pelo Edward. Então, hoje em dia tá muito na moda esses livros do Alpove, e a Stephenie Meyer meio que tem então essa versão do Crepúsculo pela visão do Edward. E nesse Reels desse rapaz, ele falava então como seria legal, tipo, você lê 3 capítulos do Crepúsculo, depois 3 capítulos de Sol da Meia-Noite, e você torna meio como se fosse um livro, a mesma história, mas nesse Dual POV. E aí eu pensei, nossa, achei legal. Eu não tinha lido Sol da Meia-Noite ainda, e pensei, puxa, maneiro. Aí eu conversei com a Verinha, que é uma colega minha, e a gente topou então esse desafio de fazer essa leitura. E eu fiz então deste conjunto de Crepúsculo e de Sol da Meia-Noite. Porém, eu tenho que aqui acrescentar alguns pequenos detalhes para vocês que vão impactar diretamente na minha percepção da obra e na minha análise final. Crepúsculo tem pouco menos de 400 páginas, acho que ele tem 380, uma coisa assim. E Sol da Meia-Noite é bem maior. Ele tem 914, se eu não me engano, uma coisa muito similar a isso, 900 e poucas páginas. Então é um livro bem grande, é mais do dobro de Crepúsculo, tá? Sol da Meia-Noite, ele é um livro que ele tem uma história também, que é basicamente o seguinte: quando a Stephenie Meyer publicou Crepúsculo, ela já estava escrevendo Sol da Meia-Noite.
Ele já estava escrito. E esses capítulos, praticamente metade do livro, vazou na época. Vazou e, obviamente, como esperado, ela ficou muito chateada e aí ela falou que não publicaria mais ele. Passa-se muitos anos e, se eu não me engano, ele vai ser publicado em 2020. Por fim, ele finalmente chega em 2020. Só que eu não tinha lido. Mas então é isso que a gente então sabe, são esses 2 livros juntos, eles devem dar umas 1.300 páginas praticamente, né, juntos, aí eu vou fazer a conta, mas 1.300 páginas. E eu tô contando tudo isso para vocês, porque a minha impressão, relendo Crepúsculo e lendo pela primeira vez Sol da Meia-Noite, não foi muito boa. E, na verdade, foi bem difícil. Eu estava conversando com umas amigas minhas que eu disse assim, cara, foi a pior decisão pensando em preservar uma memória de adolescência, porque eu com certeza destruí esta memória de adolescência. Me fez pensar muito nos comentários que saíam na época dos outros escritores, das pessoas mais adultas, que elas falam assim, Nossa, Stephanie Meyer não escreve bem. e aí eu discordava, porque na minha opinião eu achava que era uma questão de gosto. Eu sabia que era um romance sobrenatural com uma pegada mais adolescente, nem todo mundo quer ler isso, né? Gosto é gosto, a vida tem dessas. Mas agora eu percebo que eu meio que concordo. Eu não acho que a Stephanie Meyer escreva bem. Mas tá bom, vou primeiro apresentar os meus pontos, porque eu construí essa opinião. Então, eu dei toda essa explicação antes de Crepúsculo e Sol da Meia-Noite, porque eu disse para vocês que vai ter impacto, porque foi uma leitura difícil por alguns aspectos diferentes. E um deles é que eu achei uma leitura cansativa. E é claro que a gente está pensando que são 1.300 páginas, eu li em pouco mais de uma semana, eu acho que li em 10 dias, depois eu vou checar. Então, eu tive que ler um número de páginas considerável por dia, né? E como eu disse, eu também não estava esperando o tamanho que fosse o livro Sol da Meia-Noite. Eu achava que fosse mais curto. Mas eu acho que um dos aspectos que fez com que eu não tivesse uma leitura tão prazerosa foi justamente seguir essa ideia do Reels, de ler alguns capítulos de Crepúsculo, ler alguns capítulos de Sol da Meia-Noite, porque a combinação dos dois acaba sendo tediosa. Eu acho que a ideia de você ler um livro do Alpov, ela acaba sendo, também não é dos meus pontos mais favoritos, mas acaba sendo melhor, porque em geral não é o mesmo capítulo sendo narrado pelas duas visões. É em geral assim, por exemplo, a Mariazinha conta tan 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 e o Joãozinho vai contar a partir de um ponto onde a Mariazinha parou, ou pode ser que esteja rolando ao mesmo tempo, só que eles estão em ambientes completamente diferentes, então a gente não tá vendo a mesma coisa acontecer. Mas, lendo os dois juntos, lendo o Crepúsculo e o Sol da Meia-Noite juntos, a gente tem a mesma cena sendo repassada, com os mesmos diálogos, e a visão da Bella do Crepúsculo eu acho que é menor. Então, para mim, Crepúsculo é um livro melhor que o Sol da Meia-Noite, e um dos motivos que torna ele melhor é, primeiramente, porque a nossa protagonista, a Bella, ela é uma adolescente de 17 anos, então, apesar dela fazer algumas coisas questionáveis, a gente consegue se amarrar nessa ideia. Ela é uma adolescente, adolescentes fazem besteira mesmo, happens. Mas quando a gente pega isso na versão do Edward, que é um vampiro de mais de 100 anos, torna meio que assim, impossível. Primeiro porque, como eu disse, como o livro é mais do dobro, o Edward fala muito. Muito. Então, se a Bella a gente tem um capítulo de 10 páginas, a gente vai ter o mesmo capítulo do Edward de 30. E ele tem que falar, e tem que descrever os sentimentos dele, e tem que falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e não calar a boca. E no começo eu achei até curioso, achei até divertido, mas eventualmente eu simplesmente não aguentava mais. Porque eu acho o Edward bastante redundante, sabe? Ele fica repetindo os mesmos comentários, ele para mim não é um personagem coerente. Enfim, não é fácil. E também eu acho que um outro elemento que me fez não gostar da leitura é porque é uma obra muito datada. Então, o Crepúsculo saiu em 2005 e ele tá muito naquela época que você talvez lembrem, principalmente dos filmes da época dos anos 2000, que é sempre, a garota nerd que conquista o bonitão da escola e sempre tem uma garota mais popular que não gosta dela, e aqui a gente vai ter uma visão disso.
A Bella, ela é, conforme ela mesma cita, uma personagem completamente sem graça. Ela não tem nenhum elemento, ela não é feia, mas ela também não é bonita, ela é uma personagem completamente normal, mas obviamente ela atrai a atenção de todos os rapazes. Todos os rapazes da escola dela têm interesse nela, e ela fica tipo, nossa, Por quê? mas não só isso, é que ela não é igual a todas as garotas. Então, há vários discursos de como, nossa, como ela é desastrada, ela é ruim nos esportes, ai, mas ela é tão gentil, ai, porque ela se importa com os outros, ai, ela não usa maquiagem, ai, ela lê livros. E todo esse aspecto, eu acho que conversa muito quando você é uma adolescente, porque pelo menos eu fui essa adolescente. Eu fui a adolescente desajustada, eu fui a adolescente esquisitona, eu fui a adolescente completamente comum, que, que sonhava em ter a atenção dos outros, né? Porque eu não tinha. Eu era chamada de estranha, eu era todas essas coisas, e aí eu queria realmente que um cara bonitão gostasse de mim e se sentisse atraído por mim, que obviamente não aconteceu. Mas daí a gente tem a literatura que pode fazer com que isso aconteça na nossa fantasia. Então, o Crepúsculo ele vai meio que te colocar neste ambiente. E como eu disse, isso funciona quando você é adolescente, quando a gente está fazendo uma leitura dos anos 2000. Eu, com 30 anos, não consigo mais. Eu leio uma coisa dessas e eu fico assim, tá, legal. Não funciona mais comigo. E eu acho que é pior na visão do Edward, porque o Edward, ele, cara, ele tem experiência, ele tem mais de 100 anos, e ele pensa a mesma coisa. Ele fala assim, Nossa, a Bella se importa com fulana. Uau, muito diferente. então realmente não dá assim, não dá, não funciona. Mas eu acho que poderia ser perdoável. Porque no começo eu acho que eu me até que tava nisso. Eu tava nessa vibe e falei assim: ah, tudo bem, datado, mas aqui a gente vai ver. Eu acho que poderia ser perdoável se não tivesse um outro problema muito grande com a série. Que fosse os buracos. Que pra mim são bem ruins. E o maior buraco pra mim da obra é da construção do romance entre os protagonistas. Então, começando pela Bella, a Bella, basicamente, inicialmente, ela só acha o Edward bonito e misterioso. Quando ele demonstra uma aversão por ela, ela fica tipo, melhor eu ficar longe deste fulano, né? Mas aí ele salva a vida dela e ele é esse misterioso, algo sobrenatural. E aí ela fica interessada de novo por causa disso. Só que daí a gente eventualmente descobre que ele é um vampiro. E por ele ser um vampiro, ela está em risco de vida. E mesmo assim ela fala assim: não importa, quero ficar você aqui porque eu estou terrivelmente apaixonada. E eu não consigo comprar muito essa ideia. Eu realmente não acho que faz muito sentido. Porque eu fiquei me perguntando assim, da onde ela conseguiu desenvolver estes sentimentos? Tem um trecho que ela fala com uma outra personagem, a Jéssica, que a Jéssica fala assim: ah, Por que você gosta nele? Aí ela fala assim, ai, muitas coisas. Ele é bonito, mas o que mais? Ela fala assim, ah, mas ele tem muito mais a oferecer do que isso. muito mais o quê? Sei lá, o risco à sua vida, eu não consigo fazer sentido, porque eu fico pensando da seguinte maneira: se ela se interessou de maneira amorosa nele, porque ele salvou a vida dela, ela não deveria ao mesmo tempo querer dar espaço, considerando que ele coloca ela em risco? Então, pra mim, é meio que um relacionamento meio furado. Não essa paixão dos dois, da visão da Bella, pra mim é muito. Eu não consigo ser vendido o romance. O romance é legal, mas ele não consegue me convencer. Não consegue me convencer, porque a Bella é louca por ele. Ela tá se colocando em risco por ele. Ela tá disposta a fazer sacrifícios por ele. Baseado em quê? Da onde surge esse sentimento? De novo, eu comparo com a relação, por exemplo, da série A Mediadora da Meg Cabot, é uma relação de uma menina humana com um fantasma, que não tá fadada ao fracasso, mas isso é construído ao tempo, e a gente tem a Suzy, que é a personagem principal, lutando contra esse sentimento e não sabendo o que fazer e tendo uma confusão de ambas as partes. E aqui não, a gente aqui vê a Bella e fala assim. Vampiro. Legal. E do outro lado, a gente tem o Edward, que daí eu acho que é um pouquinho melhor, mas não muito, porque a atração do Edward pela Bella começa pelo, primeiro, o sangue dela é
incrivelmente chamativo pra ele, e segundo que ele não consegue ler a mente dela. E justamente por isso, aí ele fica tipo, nossa, uma menina que não consigo ler a mente, tenho interesse. Mas, de novo, é um sentimento que é difícil ser vendido e eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de aceitar, porque como ele é um vampiro, tem toda uma questão de parceiros de vida e tudo mais, mesmo assim eu não consigo ser comprada por essa ideia do relacionamento dos dois. Eu acho que a Stephenie Meyer aí, ela acaba tendo uma questão de amadorismo mesmo, ela não sabe construir essa história e nos vender de uma maneira que funcione. Um outro ponto que me incomodou é que, de fato, eu acho que ela não escreve bem, tá? Eu não sei se é uma questão de tradução, eu li em português, obviamente, né? Então pode ser que seja uma questão de tradução, tá? Eu não fui atrás do inglês. Mas conforme eu ia evoluindo na leitura, mais ou menos quando eu tava lá no 30% pra frente, eu percebi que a Stephenie Meyer não escreve muito bem. A prosa dela é meio desajeitada e de diferentes maneiras. Ela, como a gente tá lidando com uma personagem que é uma adolescente, em primeira pessoa, dá um aspecto artificial. Sabe quando a gente assiste um filme que tem os personagens são adolescentes, mas os atores têm 30 anos? Pra mim é muito essa semelhança. Então tem alguns diálogos que são muito vergonha alheia, porque você sabe que um adolescente jamais diria uma coisa daquelas. E eu não tô nem falando da parte do Edward, porque tudo bem, ele tem mais de 100 anos, mas da própria Bella. Então, acaba ficando uma trama fraca, mal escrita. E mais uma vez, eu acho que não impacta tanto quanto você é adolescente, porque você não tem o repertório que eu tenho hoje em dia pra olhar pra aquilo, pra ler e falar assim, cara, não, apenas não. Eu sei que um dos elementos que mais incomodam as pessoas com o Crepúsculo é a questão da mitologia dos vampiros. Porque a Stephenie Meyer aqui fez mudanças consideráveis. Então, ela opta por exemplo, os vampiros dela não dormem, os vampiros dela não são destruídos no sol, eles brilham, né? E muita gente ficou assim, em choque, porque isso retira um elemento do horror, do gráfico, das histórias clássicas de vampiro, né? Do Drácula, de Carmila, de todas essas coisas. Mas, pessoalmente, isso daí é o aspecto que menos me incomoda. Porque eu, sinceramente, acho que quando a gente tá falando de ficção, de literatura, e a gente tá lidando com mitos, então pode ser o lobisomem, pode ser o vampiro, esses mitos sofrem alterações mesmo. Então, quando Carmila saiu a história da vampira, as histórias era diferente. A Carmila, por exemplo, ela podia sair ao sol desde que fosse depois das 3 da tarde. Isso também não a destruía. Aí veio Drácula e a gente tem um vampiro que, por exemplo, muda de forma, né? Depois a gente vem com as crônicas vampirescas da Anne Rice, que a gente vai ter vampiros que eles são mais sensuais, que eles, por exemplo, eles são mais fixados na questão de sangue, que eles não necessariamente também morrem à luz do sol, depende do quão antigos vocês forem, né? E aí a gente tem o Crepúsculo, que de nova maneira mudou de novo a mitologia. Eu acho que a maior crítica ao Crepúsculo foi porque ele veio muito nesse aspecto romântico mesmo. Então, todos os livros, não todos, né, mas grande parte desses livros famosos de vampiros que vinham antes, eles estavam muito mais ligados ao elemento de horror, do gótico. E aí Crepúsculo vira esse grande boom e ele tá mais chocado nessa questão do romance sobrenatural adolescente, que ainda tem um elemento de pureza, que tem todo esse elemento que realmente vai até oposto aos livros clássicos de vampiro. Eu sinto que se Crepúsculo não tivesse feito o sucesso que fez, todo mundo teria ignorado, mas o fato dele ser de fato ter esse aspecto tornou ele um alvo. Porque na mesma época a gente teve a Academia de Vampiros da Rachel Mead e também teve House of Night, que foram séries que também mudaram a questão da mitologia por trás dos vampiros, mas por não terem feito tanto sucesso quanto Crepúsculo, não se tornaram alvo destas críticas. Então, depois de falar tudo isso, minha opinião final é que, na minha visão, Sol da Meia-Noite é um livro nota 2,75 e eu dou essa nota pensando que
pensando que ele, apesar de não funcionar comigo, eu acho que ele tem elementos interessantes que podem funcionar com outro público. Eu acho que a Stephanie Meyer ela tem boas ideias e eu acho que a escrita dela deu uma evoluída e foi construída muito melhor em comparação do Crepúsculo por Sol da Meia-Noite. Só que a minha escolha de ler os dois livros juntos tornou a leitura muito cansativa. Eu não acho o Edward um personagem interessante, tá? Mas, seguindo nessa minha questão de avaliação, eu acho que dá para ser conversado ali. Talvez, se você colocasse isso para um público diferente, para o público adolescente, com certeza tivesse mais impacto. Mas, para mim, com os meus 30 anos, ele não funciona, então eu dou uma nota 2,75 pensando nisso. Se eu fosse bem sincera, eu daria uma nota até menor. Só que eu acho que eu tenho que ser justa e dar crédito, porque eu realmente não sou público. Então, é isso. Já Crepúsculo, eu vou dar uma nota 3. E eu vou dar aqui uma nota 3. Nossa, tendendo para baixo, mas eu vou dar uma nota 3, porque eu acho que, tendo ele sido escrito em 2005, tendo ele sido um livro menor, tendo uma protagonista adolescente, a grande parte das coisas que eu não gosto nele acabam sendo atenuadas. É mais fácil ser vendida essa ideia do contexto, pensando que é uma adolescente, pensando na época que ele foi escrito, ele é um livro datado, mas na época ele tem isso. Então eu acho que, no final das contas, ele acaba sendo um livro que é um pouco superior ao Sol da Meia-Noite, apesar de a Stephanie Meyer estar muito mais crua em Crepúsculo. E assim, apesar de eu não ter gostado dos dois livros, eu acho que foi ainda uma experiência interessante. Eu acho que conversou muito comigo com algumas dúvidas, porque eu sempre me perguntava isso, será que se eu relesse tal livro ele ainda conversaria comigo? Então, foi legal, apesar de tudo, ter esse tipo de leitura. Eu acho que eu só teria mudado o fato de que, se eu pudesse escolher, eu não teria lido Sol da Meia-Noite, eu teria só relido Crepúsculo. Eu acho que a situação seria legal, seria melhor. Eu sinto também que o livro, ele fica um pouco melhor, ambos ficam um pouco melhor no final. Eu senti que o começo foi legal, o meio foi terrível, mas os últimos 15% foram bacanas até. Não foram excelentes, não foram nem bons, foram só melhores do que o meio, que tinha sido bem tortuoso. Mas eu não me arrependo não de ter feito essa releitura. Eu acho que, como eu disse, fica como se fosse um aprendizado. E talvez eu seja meio masoquista, mas me deu até vontade de reler outros livros que eu acho que, para saber mesmo se é uma questão de isso não funciona mais comigo ou realmente a Stephanie Meyer, sei lá, na minha opinião, não escreve muito bem. Eu fiquei com muita vontade de reler o Academia de Vampiros, da Richelle Mead. Eu sinto que esse daí eu vou ter uma experiência mais interessante. Mas vamos ver, né? Eu tenho uma agenda de leitura tão corrida que a chance de eu fazer isso, muito provavelmente, vai ser só em 2027.